que todas as palavras que serão proferidas pelos seus lábios, que não sejam delas e sim tuas, Senhor. Pai, ela vai pregar, Senhor, sobre um livro que ontem teve o primeiro dia de pregação, e eu tenho certeza que os assuntos não vão ficar escassos, porque a tua palavra é rica, é uma fonte de água viva que jorra, Senhor, sem limites. Porquanto a tua filha está aqui, eu te peço ao Espírito Santo, que tu estava lá naquele dia, quando aconteceu, quando Neemias foi, estava ali reedificando aqueles muros. Pai, assim, Senhor, o Senhor revele para a tua filha, nas entrelinhas da tua palavra, Senhor, o teu poder, a tua revelação, a tua palavra, Senhor. Ó, as joias raras, as pepitas de ouro, Senhor, as pedras preciosas que estão contidas no texto. Eu, como ministro do teu evangelho, quero abençoar a tua filha, e quero também repreender toda a potestade, todo o principado, e todo o espírito contrário à pregação da tua palavra. Que nesse dia, Senhor, seja um marco na vida da tua filha, e um marco nas nossas vidas. Fala, Senhor, que os teus servos, que os teus filhos que estão aqui presentes, querem continuar a ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém, Rose? Fique de pé, que Deus te abençoe, fique à vontade. Boa noite, graça e paz. Eu confesso que eu estou muito nervosa. Muito tempo que eu não faço isso, né? Que é pregar a palavra do Senhor. Nem lembro mais da data. Já tem bastante tempo. Desde o dia que a irmã Thelma me convidou, eu não quis dizer não, porque eu quero dar continuidade ao chamado que o Senhor tem na minha vida, mas o medo, ele não se afastou nem um minuto, porque sabemos que pregar a palavra do Senhor é uma responsabilidade muito grande, é algo muito sério, trazer aquilo que vem de Deus, mas eis-me aqui. E eu quero pedir a Deus nessa hora, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Eu quero agradecer nessa hora, primeiramente a Deus pela oportunidade. Quero agradecer, segundo, ao meu esposo, que nunca me abandonou, sempre me apoiou. Sempre esteve do meu lado, me dizendo, vai, você é capaz, o Senhor te chamou para isso. Só que tem aquele dizer, né, que o vaso de casa... Então, eu nunca dei ouvido ao que ele fala. Eu sempre falei para ele assim, você diz isso porque você é meu esposo. Mas ele sempre falou, minha cunhada também ali, ela sempre disse para mim, Rose, você tem um chamado que é pregar a palavra do Senhor. Confesso que eu também nunca dei ouvido para ela, porque achava que pelo fato dela ser minha cunhada, por me amar, por gostar de mim. Mas eu agradeço a Deus por essas pessoas. Quero agradecer a Deus pela vida da minha irmã Adriana, que eu tanto amo, e que eu sei que tanto buscou por mim nas horas em que eu mais precisei. Eu sei que foi ela que buscou, que dobrou o joelho na madrugada e buscou a Deus por mim. A minha amiga Landa, eu quero agradecer a Deus por colocar amizades assim na minha vida. São poucas, é contado nos dedos. A minha amiga Verônica, a minha cunhada, a minha filha. Eu sei que todas elas buscaram a Deus por mim. Eu sei que todas elas se prostraram diante de Deus e pediram a Ele, Senhor, cura, cura a Rose, cura minha mãe. Eu sei que elas pediram, e eu sou grata a Deus por tudo isso, porque hoje eu vejo o resultado da oração de cada uma de vocês. Por isso que eu fiz tanta questão de que vocês estivessem aqui, para que vocês possam ver que a oração tem poder. A oração tem poder. Toda vez que dobramos os nossos joelhos e pedimos a Deus, não é em vão, o resultado virá. Eu sei que muitos devem olhar para mim e dizer assim, não, eu ainda não vejo cura. Mas o Senhor, Ele me curou.
Eu sinto por dentro de mim que eu estou curada. O inimigo quer falar todos os dias ao meu coração e à minha mente: tu não está curada. Mas eu repreendo em nome de Jesus. Assim como meu pastor me ensinou, que o Senhor te repreenda, porque eu estou curada. Eu fui curada pelo sangue de Jesus. E é por isso que eu estou aqui hoje, para proclamar o nome do Senhor. O Senhor nos chamou nessa noite para reconstruirmos aquilo que foi destruído. E eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Neemias, no capítulo 2. Isso. Obrigada, pastor. Escrevi uma carta aqui, né? Vamos ler no 2 aqui, a partir do 2, a partir do 1, que diz assim: no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não está doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Até aí. Deus quer reparar os nossos muros, né? O livro de Neemias, certamente, ele é o maior e o melhor manual de liderança que já foi escrito na história da humanidade. Até porque este livro, além de trazer princípios importantíssimos, ele é inspirado pelo Espírito Santo. Neemias também se encontra, ele se destaca, né, na história secular como um dos 10 maiores líderes da história. Se você ler as grandes batalhas do mundo, você vai ver Neemias entre os grandes estadistas. Ele reconstrói uma nação inteira. Como nós já ouvimos ontem, né, quem esteve aqui ontem, sabe que nós estamos falando de um livro pós-cativeiro. Estamos falando de um período em que a Babilônia, né, invadiu Jerusalém. E esse período aconteceu no ano de 586 a.C., quando a cidade de Jerusalém foi tomada, quando os caldeus destruíram a cidade de Jerusalém, destruíram o templo e levaram os judeus para a Babilônia num cativeiro de 70 anos. Neemias certamente nasceu na Babilônia, né? É o que dizem alguns estudiosos. Eu não me aprofundei nesse assunto. Mas eles dizem que a família de Neemias foi levada cativo para a Babilônia e que ele nasceu lá. Então, o cativeiro, ele termina em 516, porque a essa altura a Babilônia já tinha caído nas mãos de outro império, que é o Império Medo-Persa, um dos impérios muito grandes, poderosos, que dominava 180 nações da terra. E foi nesse período,
né, do império do Medo-Persas, dessa nova liderança, que os judeus tiveram a oportunidade de retornar a Jerusalém. E a primeira leva acontece em 516, sob a liderança de Zorobabel, para construir o templo de Jerusalém. A segunda leva acontece em 457, sobre a liderança de Esdra, para ensinar a lei de Deus ao povo. E a terceira e última leva acontece sobre a liderança de Neemias, em 444, para reconstruir os muros. E aí nós nos perguntamos, e a primeira leva, que aconteceu com Zorobabel? Ele esteve lá para reconstruir o templo, e foi uma boa parte dos judeus com eles. Por que eles não conseguiram reconstruir os muros de Jerusalém? A Bíblia vai dizer que quando Zorobabel chega àquele lugar, ele encontra uma destruição total. Ele encontra uma miséria enorme. E sem contar, uma oposição muito grande, né? A ponto de escreverem cartas para o rei, falando mal do trabalho deles, e o rei impedir aquela obra. Ele próprio liberou, o rei Ciro liberou na época, para que eles fossem e reconstruíssem o templo, né? Para que ali eles pudessem adorar o Deus deles. Mas os inimigos não aceitaram, a oposição não aceitou, foi contra, né? Os samaritanos foram contra e escreveram essa carta ao rei, dizendo que se eles construíssem, se eles conseguissem essa construção, eles iriam se rebelar contra o rei. E o rei pede para que a obra seja cessada. E a obra para ali. E aí é nesse período, né? É nesse período que o Senhor levanta Ageu, que o Senhor levanta Zacarias, para consolar o povo, para reanimar o povo, para que eles tenham força para reconstruir o templo, né? Pelo menos o templo do Senhor, porque eles não foram com o intuito de reconstruir os muros, de reconstruir Jerusalém, mas o templo do Senhor. E aí eu fico me perguntando, quando Neemias foi levado para a Babilônia, se ele foi na barriga da mãe, se ele nasceu na Babilônia, ou se a mãe dele ainda não estava grávida. É claro que quando eles chegaram lá na Babilônia, os pais de Neemias, eles foram escravos. Eles não foram pessoas, né, bem-sucedidas. Eu acredito que não. Tiveram que trabalhar, como todo judeu. E sofreram ali naquele lugar, né, como cativos. Depois que Neemias nasceu, eu acredito que ele também sofreu, por não estar na sua terra, por não estar no seu lugar, entendeu? Mas Deus tinha um chamado na vida de Neemias, assim como Ele tem um chamado na vida de cada um de nós. Deus chamou Neemias como consolador. Deus chama Neemias para consolar, né? Eu acredito que Neemias foi chamado ali naquele momento em que ele recebe a visita do seu irmão Hanani. No momento em que ele recebe aquela visita, e que ele pergunta para o seu irmão, como que está aqueles que, né, estão em Jerusalém, aqueles que ficaram em Jerusalém. E ele recebe a notícia de que os muros foram derrubados, de que as portas foram queimadas. A tristeza toma conta do seu coração, e Neemias senta, chora, ora e jejua. Porque um consolador, ele sente a dor do seu próximo. Ele poderia não ser, né,
ele poderia não conhecer Jerusalém, ele poderia não ter ido até Jerusalém. Como muitos historiadores dizem que ele nunca tinha ido a Jerusalém, como que pode? Ele sentia a dor, né, de pessoas que ele nem conhecia. Ele só conhecia de ouvir falar, por causa dos seus pais. Mas a dor que ele sentiu ali foi muito grande. E ele se prostra, e ele começa a chorar. E ele ali, ele faz um propósito, ele entra num propósito com Deus de 4 meses. Ele fica 4 meses orando e jejuando, para que Deus o oriente, né? Para que Deus diga para ele o que ele deve fazer. Ali naquele momento, Neemias recebe a vocação, ele recebe o chamado para atender às necessidades de Jerusalém. Eu acredito também que em Jerusalém, aqueles que ficaram na miséria, aqueles que ficaram debaixo dos escombros, aqueles que ficaram ali com aqueles muros quebrados, com as suas portas queimadas, vivendo a vergonha, porque era vergonha, né? Ter os seus muros derrubados, ter suas portas queimadas. Acredito que muitos deles oravam ao Senhor. Acredito que muitos deles se prostravam diante de Deus e pediam ao Senhor um socorro. Todos os dias pedia a Deus: Senhor, nos ajuda. Senhor, nos envia um socorro. Senhor, levanta alguém que possa nos ajudar, que possa fazer algo por nós, porque nós mesmos não podemos, não temos condições. Eu acredito que ali existiam pessoas assim, né? E Deus levanta Neemias. Eu vejo Neemias como Jesus, né? Você ali passando pelo sufoco, você ali vivendo a vergonha que Jerusalém vivia, você se prostrando diante de Deus, pedindo ajuda, e o Senhor levanta quem? O seu Filho para nos socorrer, o seu Consolador. Neemias, além de Consolador, ele tem outros atributos. Neemias, além de Consolador, ele é como que se diz? Ele é um intercessor. Ser um intercessor não é fácil. Sentir a dor do próximo não é fácil. Não é nada fácil. Você perguntar para o teu próximo: oi, tudo bem? Como é que você está? E ele abrir a boca e dizer para você, contar todos os seus problemas para você. E aí, você faz o quê? Ignora? Diz assim: não, eu só perguntei como é que você está por educação, mas eu não estou querendo saber do teu problema. Mas a partir do momento que o teu irmão diz para você o que ele está passando, é responsabilidade tua ajudar o teu irmão. Seja em oração, seja no que for. Mas você ficou sabendo, você tem por obrigação de ajudar. Eu acredito que Neemias, assim como Moisés, ele deve ter pensado: se Deus me colocou neste lugar, se Deus me colocou nessa posição, é porque Deus queria algo de mim. Porque o lugar que Deus te colocou e a influência que Ele te deu será para ser utilizada em prol da obra dEle. Moisés, pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque Moisés via aquele que é invisível. No palácio do rei Persa, assim como Moisés, Neemias não considerou os luxos do palácio comparáveis às promessas de Deus. Semelhantemente à rainha Esther, Neemias deve ter crido que havia um propósito para o fato de ele ter chegado ao palácio como copeiro do rei. Havia um propósito para ele ser o copeiro do rei. Não era em vão, né?
não seria fácil se ele não chegasse a esse ponto, se ele não chegasse a esse cargo, para poder conseguir ajuda para Jerusalém. Por isso que nós temos sempre que pensar, por que eu estou nessa posição? Por que Deus me colocou aqui? O que Deus quer de mim? Por que eu ainda estou assim? Deus tem algo a fazer. Ele tem o modo dele trabalhar. Ele tem as formas dele trabalhar. Nós que não entendemos. Eu acredito que muitas das vezes Neemias, dentro do seu quarto, ele devia perguntar ao Senhor, por que eu sou copeiro? Ah, ser copeiro é um cargo que você está sempre perto do rei, é amigo do rei, tem a confiança do rei, come do bom e do melhor, beleza. Mas ser copeiro é provar do veneno antes do rei. Ele primeiramente provava do alimento para depois passar para o rei. E se aquele alimento tivesse envenenado, quem morreria era ele. Então não era nada fácil, né? Não vamos romantizar ser copeiro, porque não era fácil. Eu sou sincera, se eu fosse copeira do rei, eu ia ter medo de provar a bebida dele. Toda vez que tivesse que servir a ele, eu ia ter medo. Porque eu ia tomar o vinho, tá envenenado, e eu, caía morta, e ele ficava lá, vivo e bonito. Vai dizer que é fácil? Não, não é fácil. Então eu acredito que Neemias, muitas das vezes, perguntou a Deus o porquê. O porquê que ele era copeiro. Mas Deus, ele tinha o chamado dele, né? Na vida de Neemias. Neemias, o Consolador, é alguém que se importa com o povo, é alguém que tem coragem de fazer perguntas, é alguém que sente na pele o drama dos outros, é alguém capaz de chorar, é alguém capaz de orar, de jejuar pelo próximo. Neemias, no lugar de intercessor, é alguém que sente o fardo dos outros em si. Ninguém pode orar por alguém sem sentir nada, sem sentir a dor do próximo. Não dá para ser o intercessor gelado, mecânico, frio. Intercessor é alguém que ama, é alguém que se importa. É curioso que Neemias está, a mais de 1.500 quilômetros das pessoas. Mas mesmo assim, ele se importa. Mas mesmo assim, ele intercede por cada um. E eu perguntando ao Senhor, ainda hoje, na minha sala, por que o Senhor nos chama para reconstruir muros, se nós, muitas das vezes, não nos sentimos capazes de reconstruir muros. Reconstruir muros exige coragem, exige disciplina, exige obediência ao seu líder. E o Senhor, Ele disse para mim em 1 Coríntios 1, 27, que diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Desde o início, a palavra de Deus nos mostra que o Senhor usa as coisas loucas e fracas desse mundo. Para começar, Ele pega o barro sem valor algum. Ele pega aquele barro em suas mãos, Ele molda aquele barro, a imagem e semelhança de Deus, e depois Ele sopra nas narinas daquela imagem, Porque aquilo ali ainda não tem vida. A vida é após o sopro. E o Senhor, ao fazer isso, Ele cria o homem. É assim que o nosso Deus trabalha, em cima das coisas simples.
É assim que o nosso Deus trabalha, em cima daquilo que você acha que não tem valor algum. Que valor tem o barro para você? Para mim, nenhum. Mas para o artesão, sim. E Deus é o artesão. Ali ele dá o sopro de vida e ele, cria a humanidade ali através do barro. Deus é o criador de tudo e opera nesse mundo segundo a sua vontade. E na sua soberana vontade, o Senhor, quando age, Ele não dá nenhum espaço para o mérito ou para a glória humana. Por exemplo, Deus escolheu um menino, um pastor de ovelhas, que não tinha nenhum conhecimento na arte da guerra, para derrotar um gigante, forte e experimentado na batalha. Foi o pequeno Davi. Ele venceu Golias e ninguém dava nada por ele, começando por sua família. Mas foi esse menino que Deus escolheu. Deus escolheu também um homem conhecido como trapaceiro, chamado Jacó, que passou a maior parte da sua vida enganando as pessoas. E por meio dele começa uma nação chamada Israel para ser separada para ele. Deus também transforma um perseguidor de cristão. Ele transforma esse perseguidor no apóstolo dos gentios e usa a vida desse homem para manifestar a sua glória, mostrando que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Em cada uma dessas situações, Deus está mostrando a todos nós que pode contrariar a lógica humana e que Ele não depende de nenhum recurso ou circunstância natural para conceder uma vitória ou para reescrever a história de alguém. Deus escolheu você com todos os seus defeitos, suas limitações e suas imperfeições. Deus, Ele não se preocupa com os teus defeitos, porque Ele é um Deus que transforma. Ele é um Deus que molda. Se tu estás quebrado, o Senhor te reconstrói. Se a tua vida já foi derrubada, se as muralhas já caíram, se só existem escombros na tua vida, 142 anos, Jerusalém vivendo debaixo dos escombros, e passa para cá e passa para lá, e ninguém tem coragem de tirar nada, porque o entulho é muito grande, e aquele povo vivendo ali, e nasceu pessoas, cresceram pessoas, morreram pessoas, e passaram-se gerações e gerações, e aqueles muros derrubados, aquela cidade vivendo aquela vergonha. Mas um dia, Deus olhou para Jerusalém, o Senhor olhou para o pouco que existia, o mínimo que existia, que ainda clamava ao Senhor, que ainda pedia socorro a Deus. E Ele levanta Neemias. Ele levanta Neemias e diz: e vai lá, porque a minha mão é contigo. Não te preocupes com os opositores, porque deles cuidarei eu. Simplesmente faz a minha obra. Não desiste do teu chamado. Não desça do andaime. Não desça, vão te chamar, vão te convidar, vão te oferecer coisas, vão levantar calúnia contra você, vão te defamar, vão tentar contra a tua vida, mas não desça, porque esta obra é do Senhor e ela precisa ser reconstruída. E o Senhor manda dizer nesta noite: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Assim como o rei perguntou a Neemias: o que queres que eu te faça? Me diz, Neemias, e eu farei. Fala agora, faz uma oração expressa.
Neemias fez uma oração expressa. O que é uma oração expressa, irmã Rose? É algo bem rápido. Fala bem rápido com Deus. Senhor, é agora. Me ajuda, me orienta, me diz como é que eu devo falar. Senhor, fala através da minha boca. Senhor, que eu possa falar as palavras certas. Senhor, que as minhas palavras possam tocar no coração do rei. Que o rei não venha se perturbar, Senhor, com as minhas necessidades, mas não, que Ele possa me ajudar nessa hora. Coloque em teu coração agora o desejo de fazer a obra do Senhor. Coloque em teu coração agora o desejo de estar na presença de Deus. Irmã Rose, mas já tem muito tempo. Os muros já caíram, já faz muito tempo. A destruição está muito grande. O meu casamento já não tem mais jeito. O meu filho já vive no mundo das drogas, já tem tempo. A minha filha vive no mundo da prostituição. O que eu posso fazer? Já são mais de 142 anos. Como poderei eu acreditar que Deus ainda fará algo por mim? Deus pode não fazer por você, mas Deus não vai esquecer dos teus. Tu pode até morrer, mas o Senhor continua cuidando dos teus. Muitos anos se passaram, chegou a minha hora e eu vou partir, e tudo aquilo que eu pedi ao Senhor não foi feito. Como será? Eu pedi tantos anos a Deus para reconstruir esses muros e nada foi feito. Não te preocupe, porque o Senhor não esquece dos teus. A tua geração será abençoada por causa das tuas orações. Mas foram tantos anos, não importa, os muros serão reconstruídos. As paredes serão levantadas, as brechas serão tapadas, as portas serão colocadas nos lugares, e ferrolhos e trancas serão colocadas, e ali dentro nós iremos nos reunir e iremos adorar ao Senhor, aquele que tudo pode, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque é isso que Ele deseja, que nós nos prostremos diante dEle, que nós oremos ao Senhor, que nós agradecemos a Ele, que nós venhamos sentir a Sua presença, que nós venhamos nos derramar, assim como esse povo se derramou diante da presença do Senhor, logo após a construção dos muros. A Bíblia diz que os muros foram reconstruídos em tempo recorde, 52 dias, 142 anos, com os muros caídos, portas queimadas e a vergonha exposta. Mas foram somente 52 dias para acabar com toda aquela vergonha. E é isso que o Senhor quer de nós. É isso que o Senhor quer de mim e de você. Que nós venhamos nos levantar. Não se preocupe com Sambalate e Tobias. Não se preocupe. Se levantarão sempre, seja na rua, seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, seja onde for. Eles estarão sempre se levantando contra os servos do Senhor. Porque eles são do tipo que não fazem e nem deixam você fazer. Ou melhor, não querem que você faça, porque nós faremos, porque nós estamos sobre a mão poderosa do Senhor. Que o Senhor nessa noite possa colocar nos nossos corações o desejo de reconstruir tudo aquilo que está destruído, tudo aquilo que foi destruído em nossas vidas, tudo aquilo que está derrubado em nossas vidas, que a gente possa ter força, pedir ao Rei as condições. Ele vai te dar condições. O Senhor vai te dar condições de levantar. O Senhor vai te ajudar. O Senhor vai levantar pessoas para te ajudar. O Senhor vai te ajudar com tudo que você precisar para levantar a tua vida espiritual.
A tua vida precisa ser levantada diante de Deus. Não permita que você fique prostrado. Não permita que o inimigo te amedronte. Porque é isso que ele quer, nos amedrontar. Ele quer fazer com que a gente se encolha num canto e chore e tenha medo e diga que não vai mais, porque eu estou com medo, eu vou desistir, porque isso não é para mim. Ele se levanta com toda a fúria e ele se coloca de pé diante de você, tentando fazer com que você pare, mas é ali na tua pequenez que tu te lembras do Senhor e tu diz: Senhor, socorre-me, ajuda-me, meu Deus, vem fazer algo por mim, porque com as minhas próprias forças eu não consigo, Senhor. Eles têm se levantado com muita força. Eles têm, Senhor, me caluniado. Eles têm planejado a minha morte. O que eu devo fazer se não for clamar ao meu Deus? Vem, Senhor, socorre-me. E o Senhor virá. O Senhor virá e te ajudará a reconstruir os teus muros. Não importa a situação. Não importa como ele esteja. O Senhor vai te ajudar. Amém?